Sabará, 28 de agosto de 2016. O livro é Atitudes Renovadas. Capítulo Complexos e Projeções, de Divaldo e Joana. Procedentes dos comportamentos ancestrais e dos conflitos que se esculpem no espírito, quando a conduta se fez caracterizar pelos desastres morais, eis que ressumam dos arquivos do inconsciente pessoal as marcas danosas em forma de complexos e projeções da imagem. É comum nos portadores dessas debilidades examinar o próximo como se ele fosse um espelho, no qual a imagem própria apresenta-se inversa, refletindo as suas lamentáveis feridas espirituais. Por consequência, as observações sempre representam aquele que se dedica a fazê-lo, ao ver-se em forma oposta ao que pensa de si mesmo. Assinalado pela culpa íncita na consciência, é normal que a todos considere como se a ele próprio fora. Em razão de ser-lhe conhecidas as aflições e distonias, as imperfeições e defeitos, com muita facilidade projeta-os no seu próximo, como se lhe pertencesse. Como lhe escasseiam as virtudes, os valores éticos raramente o identificam no espelho em que se mira. Quando se trata de um ser mesquinho ou atormentado, projeta o seu complexo, inconsciente ou não, de inferioridade, retratando o outro de maneira infeliz, conforme se sente, e não de acordo com a realidade da observação. Quando é pulcro e organizado, admirador da ordem e do belo, vivenciando os valores edificantes, com facilidade projeta-se, identifica noutrem esses conteúdos, embora possa também assinalar algumas das deficiências que ele possui. Os primeiros sempre assumem a postura de vítimas, ou de mártires, quando não aceitos, fugindo para a astúcia com que buscam mascarar os conflitos, tornando-se hábeis na censura e nos comentários maliciosos. Facilmente comportam-se de maneira contrária à realidade interior, comprazendo-se em exibir as ulcerações íntimas dos outros, o que lhes parece minimizar o alto desamor, os conceitos depreciativos que formulam de si mesmos. Os segundos, em face de viverem desarmados e afetuosos, não se fixam nas deficiências daqueles com os quais convivem, e quando as detectam, comprazem-se em exaltar-lhes as conquistas logradas, estimulando-os ao prosseguimento dos tentames em busca das vitórias sobre as dificuldades. Os complexos no comportamento sempre refletem a sombra dominante no ser, que tenta ignorá-la, impedindo-lhe o enfrentamento com si mesmo, o que a diluiria facilmente por incorporá-la à sua realidade. Enquanto assim procede, age como alguém que não considera a necessidade do autoconhecimento para a descoberta dos recursos que facultam o bom proceder, o ser feliz. Ignorar a sombra, ao invés de evitar-lhe a interferência, mais lhe facilita a influência, a dominação na personalidade. Em outras circunstâncias, luta-se contra a sua ação vigorosa, como se lhe constituísse adversário que deva ser combatido. A atitude indevida propicia o desperdício de energias que poderiam ser canalizadas de maneira proveitosa em favor da autoiluminação. Aquele que assim procede é semelhante a alguém que empurra um objeto que se encontra sustentado por um mecanismo elástico e resistente, que reage a qualquer impulso na razão direta da força que lhe é direcionada. Essa eu entendi, F é igual a KX. O êxito seria fácil, bastando que se lhe desmontasse a mola do artefato no lado oposto. Enfrentar cordialmente a sombra, considerando-a parte integrante da conduta, constitui recurso psicoterapêutico eficaz para diluí-la, mediante a integração do eixo ego-si mesmo. Os complexos, desse modo, revelam-se problemas que se agravam nos caracteres presunçosos, tiranos de si mesmos, disfarçados de honoráveis e retos. Aqueles que assim procedem constituem elementos perniciosos no grupo social em que se encontram. São fiscais impiedosos dos outros, censores rigorosos das falhas alheias, que lhes são normais e as arremesseiam nos demais, por se julgarem merecedores da consideração
que se atribuem sem qualquer crédito para tanto. Ser o companheiro autenticamente gentil com todos aqueles com os quais convives. Não te preocupes com as suas imperfeições e defeitos morais, porque a tua não é a tarefa da fiscalização, mas a contribuição da amizade. Para tanto, mantém-te sereno, superando os desafios existenciais, particularmente aqueles que fazem parte da tua agenda moral de natureza interior. O que ora sofres tem raízes no passado. Resolve-te pelo enfrentamento natural, trabalhando a dificuldade e transformando-a em conquista. Por outro lado, não estimes as pessoas generosas pelo que te podem oferecer, tendo o cuidado de ser aquele que tem um interesse em ofertar. Evita, porém, quando assim procederes, a postura de benfeitor ou de anjo socorrista, conduzindo-te com a naturalidade que gostarias te fosse oferecida caso a situação se apresentasse diferente. Quando te sintas tentado à censura, à crítica mordaz, à reclamação ou à queixa, recorda que o problema não é do outro, mas se constitui uma projeção da tua imagem, manifestação do teu complexo conflitivo que se exterioriza. Educa a observação para registrar o lado edificante e bom de cada criatura, porque o êxito dos relacionamentos estrutura-se na amizade sincera e desinteressada. Não te faças a pessoa desagradável que todos suportam, mas não simpatizam, aceitam-no no seu círculo, mas não estimam e vão descartando-a delicadamente. O gesto deles não é perverso nem injusto, mas cauteloso e resultado do cansaço da presença perturbadora. Todos amam a jovialidade natural e digna, sem a bajulação verbal, nem as atitudes fingidas que são facilmente percebidas. Preserva-te como és, esforçando-te para seres melhor. Evita o elogio inoportuno e insensato. Cada pessoa digna sabe e conhece o próprio valor, sem que estejas a exaltá-lo a cada momento. É certo que algumas gostam desse comportamento insano, detestando, porém, esse doente que reconhece como hipócrita. Quando quiseres referir-te aos valores de alguém, não lhe firas a modéstia com exageros de linguagem. Há muitas maneiras de demonstrar-se apreço e respeito por outrem. Insiste em conhecer esses adversários soezes do teu bem-estar, reflexionando em torno dos teus complexos e projeções. Jesus, sempre modelar, utilizou-se das criaturas simples para exaltar a vida e tecer considerações sublimes em torno do reino de Deus. Nunca se deteve a apontar os erros humanos, e quando usava a linguagem com que analisava os desaires das criaturas, fazia-o genericamente, estimulando aqueles que estavam com eles comprometidos. Tampouco exaltou as qualidades reais ou aparentes de quem quer que fosse. A todos chamou para o seu rebanho, sem complexo ou transferência de sombra, porque se constituía de luz. Faze o mesmo, e integrarás tua sombra no espírito que és, da divina luz